Defesa Ninzo-Índia, variante dama B3. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4. Chegamos à defesa Ninzo-Índia. Ideia das negras: pressionar o cavalo C3, muitas vezes trocando, para conquistar o domínio da casa E4 e D5. Importantes, centrais. Vamos ver nessa videoaula dama B3, que é uma sublinha, uma variante pouco jogada, mas que foi popular em 1930, nessa década de 1930, que foi jogada pelo Botvinnik. Hoje é muito pouco usada, porque as negras descobriram várias formas de igualar, só usada para surpreender jogadores pouco preparados. Nós vamos seguir a partida Christiansen e Karpov, que seguiu com dama E7. Mas vamos dar uma olhadinha em C5, que também iguala, que foi jogado em Piquet e Karpov em 1992. Depois de D toma C5, bispo toma C5, cavalo F3. Aqui as brancas não devem jogar bispo G5 por causa do conhecido truque. Bispo toma F2, cheque. Rei toma F2, cavalo G4, cheque, e as negras têm vantagem. Depois de cavalo F3, B6, bispo G5. Agora o bispo está protegido. Bispo B7, torre D1. As negras têm que tomar cuidado com a única forma que as brancas têm de pressionar, que é na coluna D. Roque. Se E4 agora, H6, bispo H4, G5. Conhecido golpe em várias aberturas, inclusive aqui. Ganha um peão central. E se E3, bispo E7, bispo E2, cavalo A6, a casa C5 é uma ótima posto para o cavalo, ainda mais que ganha um tempo em cima da dama. Roque, cavalo C5, dama C2, cavalo de C4, conseguindo conquistar a casa E4, um dos objetivos estratégicos da Ninzo-Índia. Bispo toma F6, cavalo toma F6, E4, D6, torre D2, dama C7, torre de FD1, A6, com uma formação tipo ouriço. E depois de cavalo D4, torre de FD8, dama D3, bispo F8. A posição está igual, mas as negras têm um par de bispo contra uma certa vantagem de espaço nessa partida Piquet e Karpov. Voltando à nossa partida principal, Christiansen e Karpov. Depois de dama E7, bispo G5, B6, A3, bispo toma C3, dama toma C3, bispo B7, as negras alcançam a posição que almejam na Ninzo-Índia. Aí muitos poderiam falar, mas e os peões dobrados? Realmente as brancas ficaram sem os peões dobrados, mas em compensação atrasaram muito o desenvolvimento da ala do rei, facilitando o jogo das brancas, que obtiveram grande vantagem depois de F3, D6, cavalo H3, H6, bispo H4, cavalo de BD7, E3, e aqui as negras podiam continuar simplesmente com G5. Depois de bispo G3, G4, F toma G4, cavalo E4, dama C2, cavalo toma G3, H toma G3, teria sem dúvida uma grande vantagem. O domínio da casa importante E4, os peões triplicados na coluna G, o rei pode sair com rocão, e o ataque pela coluna G daria clara vantagem às negras. C5 também traz vantagem, mas depois de D toma C5, D toma C5, bispo E2, não tão grande quanto na linha anterior. Mas seguiu D5, bispo F2, roque, cavalo B6, B3, E5, as negras têm um centro fortíssimo. C toma D5, cavalo de D toma B5, dama C2, E4, consolida a vantagem de espaço. E depois de F4, bispo C8,
rei H1, torre B8, pressionando o peão atrasado B aqui, que está bloqueado pela única debilidade das negras, que é o peão C5. Cavalo G1, cavalo G4, bispo toma G4, bispo toma G4, H3, bispo E6, cavalo E2, F5, torre de FC1, torre de FC8. Karpov saiu da abertura com a boa vantagem. O bispo negro está mal colocado, o cavalo tem poucas perspectivas e, curiosamente, o Karpov perdeu essa partida de uma forma muito bizarra. Vou seguir rapidinho só para acompanhar, mas vocês já viram que as negras têm bom jogo aí. Depois de torre de AB1, dama F7, dama D1, bispo D7, cavalo C3, cavalo toma C3, torre toma C3, bispo E6, bispo H4, rei H7, rei H2, torre B7, dama C2, C4, B toma C4, torre toma B1, dama toma B1, torre toma C4, bispo E1, A6, dama D6, torre toma C3, bispo toma C3, a posição completamente equilibrada com o bispo de cores opostas. E o Karpov tem várias belas vitórias com esse tipo de posição. O bispo de cor oposta e ele com uma certa iniciativa. Aqui o bispo dele é mais passivo. E ele fez o lógico plano de ativar esse bispo. Embora, se ele ficasse com o bispo na ala do rei, defendendo a ala do rei, ele dificilmente perderia essa partida. Mas seguiu. Bispo C4, lógico, tem que defender o peão de A6. Dama D4. As brancas já estão mais ativas. Bispo D3, aqui o Karpov poderia jogar simplesmente dama C7. Porque se G4, bispo E6 protegendo o peão, rei G3, dama D7 com equilíbrio. Nessa linha aqui, voltar só um pouquinho rápido, as negras não são obrigadas a capturar o peão, como vai acontecer mais tarde na partida, o peão de G4. Depois de bispo D3, G4, ameaça capturar G, toma F4, já que a dama não pode retomar por causa do mate em H7. F toma G4, teve que tomar. H toma G4, dama G6, dama D7. Aqui ainda dava para voltar com o bispo para continuar defendendo a ala do rei, mas muito lógico o lance bispo E2, rei G3, H5. Karpov continua com o plano de ativar o bispo. Aí vai acontecer um desastre aí. G5, bispo G4, e parece que foi tudo a estratégia correta, né? O bispo bloqueia a casa F5, o peão de A está defendido e o peão de G está defendido, vai empatar, no mínimo. Só que depois de dama E7, bispo F5, rei H4, a posição das negras é muito difícil. Qualquer lance de bispo vai seguir o que seguiu na partida. O correto era rei G8, mas depois de dama D8 cheque, rei F7, bispo D4, bispo E6, é possível defesa, mas o rei preto aqui está muito mais exposto do que em H7. Seguiu bispo G4, depois de dama F8, bispo E6 e bispo F5 fazendo bloqueio, bispo toma G7, depois de dama toma G7 o bispo cai, e depois de bispo E6, F5, com o mesmo problema, a dama não pode sair porque está levando mate, e depois da captura de bispo, o bispo toma G7. A última chance era levar para dama toma G7, dama F5, dama G6, dama D5, o final está inferior demais para as negras, mas há chance de empate. Depois de dama E6, seguiu bispo F6, dama D7. Aqui o Christiansen tinha mate em 2 com dama H8, cheque, rei G6, dama H5, mate. Provavelmente apuro de tempo não viu, mas ganhou com dama H6, rei G8, G6, bispo toma G6, dama toma G6, peça a mais, Karpov podia abandonar, né? Rei F8, dama H6, rei A8, dama H8, dama G7, rei A6, dama toma D7, rei toma D7, rei toma H5, rei A6, bispo D4, rei F5, A4, e o Karpov abandonou, está com uma peça a menos.